Marcos, capítulo de número 4. Não tenho nenhuma pregação muito extensa, nem revelações poderosas em algum texto aí. Às vezes eu trago textos de Isaías, que são textos difíceis, que tem que ter muitas explicações. Mas esse texto hoje é muito simples, É uma das narrativas sobre a vida de Jesus Cristo, o seu ministério terreno. E eu vou usar esse texto aqui, não pela história em si, porque a história é muito simples, de entender, mas para que a gente possa fazer uma aplicação, sobre as nossas vidas, neste momento que nós vivemos nesta terra, Então é um texto extremamente simples, mas que Deus certamente pode hoje nos fortalecer no seu amor e na sua graça. Você pode fechar os seus olhos só mais uma vez? Ó Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. A nossa fragilidade humana é conhecida por Ti, ó Deus. E hoje tudo que nós Te pedimos é que o Seu amor, que a Sua graça venha nos alcançar neste lugar. Que a Sua palavra, ó Deus, possa ser o alimento que nós precisamos, ó Deus, para continuar a nossa caminhada nesta terra. Que o Senhor nos fortaleça hoje individualmente, que o Senhor nos fortaleça como família, que o Senhor nos fortaleça como ministério. Que cada um que está aqui hoje, ó Deus, possa ter a sua fé renovada e a esperança fortalecida dentro de si. Nós Te pedimos, ó Deus, hoje nos ensina a ter fé, nos ensina a fortalecer, ó Deus, a nossa fé em Ti. Te damos toda a liberdade no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Livro de Marcos, capítulo de número 4. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, amém? Bom, amados, nós sabemos que o Novo Testamento, ele é composto do ministério terreno, de Jesus Cristo. Os 3 anos que Jesus, dos 30 ou 33 anos que Jesus Cristo executou a revelação, de Deus na sua vida, no seu ministério, nos milagres, na execução dos milagres, no poder de Deus manifestado sobre a sua vida. E as histórias que nós temos do Novo Testamento, elas não são de difícil compreensão. Quando você lê o que Jesus Cristo fez, é fácil de entender, Quando Jesus cura um cego, quando Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, são tantos os milagres, Faz Lázaro ressuscitar. São textos fáceis de ler, são textos de fácil compreensão, De ver que Deus realmente se revelou em Jesus Cristo nesses grandes milagres, E levou o povo ao entendimento de que existe um único Deus, um verdadeiro Deus, Um Deus que não era somente de letra, porque o povo conhecia a letra, mas não conhecia e não tinha a presença dentro de si desse Deus. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para que o povo parasse de só conhecer uma letra que era dura, que endurecia, os corações dos homens, até matava os homens, e que os homens pudessem vir a conhecer um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que se importa com o povo, A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, ele andava no seu ministério assim, e ele olhava as multidões, ele chorava. Eu estou falando aqui, meu coração está batendo muito forte.
quando eu estou falando, porque eu sei que todos nós, se tem uma coisa que nós queremos, é que os olhos do Senhor sejam colocados sobre nós, né? Que Ele conheça nosso ser, que Ele entenda as nossas dores, que Ele sinta o que a gente sente, né? Isso se chama misericórdia. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele andava no seu ministério terreno, Ele olhava para as pessoas e Ele dizia para os discípulos: eles são como ovelhas que não têm pastor, né? Por que que Jesus dizia isso? Porque a ovelha é um animal que ele necessita totalmente que um pastor o conduz. Porque a ovelha, ela tem uma visão, além de ser curta, né? A ovelha, ela não estende a visão muito longa, ela é curta, ela não enxerga de lado, só de frente. Então ela precisa que um pastor esteja diariamente, né, conduzindo a sua vida, protegendo, cuidando, para que ela consiga ser levada às condições de alimentação e de vida, né? E Jesus olhava para as pessoas e dizia: olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Jesus olhava e via as necessidades humanas, dificuldades humanas, e sabia, né, que cada um daqueles que estavam andando atrás dele esperava viver um milagre, né? Viver um milagre. Hoje todos nós estamos aqui porque nós sabemos, né? Nós conhecemos. Às vezes talvez não vivamos tanto na fé, mas todos nós sabemos que existe um Deus Criador. Todos nós, as pessoas aí fora, buscam Deus de muitas maneiras, por muitos caminhos, né? Tem um ditado do mundo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus, mas esse ditado não é verdade, porque só um caminho pode levar a Deus, e o caminho é Jesus Cristo, né? Mas a verdade é que o mundo precisa de Deus, o mundo necessita de Deus, e o mundo precisa do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos, nós temos que ir tomar posse do que Ele conquistou, porque nós somos necessitados e carentes do que Cristo é portador, por amor de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estávamos aqui no louvor, e eu estava pensando, né? Eu sei que ontem teve show do Vitor e Léo lá em Fernandópolis. Eu sei que as pessoas fazem verdadeiros, né, como diz assim, arruma um monte de coisa para conseguir, às vezes, ir num show desse. Às vezes não tem dinheiro, pega dinheiro emprestado, compra no cartão, né? Faz tudo por quê? Porque as pessoas querem ter um momento de alegria, de prazer, né? De festividade. E não está errado viver, não. Só estou aqui dando um exemplo, estou dizendo, né? E nós estávamos aqui no louvor, e eu estava pensando, eu estava dizendo: Deus, quantas pessoas não conhecem o prazer que é estar na presença de Deus? Quantas pessoas pensam que somente os prazeres desse mundo são maiores e suficientes, né? Nós estamos aqui cantando, e para mim é suficiente, não sei para você, mas esse momento que nós estamos aqui é tão maravilhoso, saber que nós podemos nos alegrar na presença de Deus, podemos estar aqui hoje, saber que os olhos de Deus estão sobre nós, que o Espírito Santo está trabalhando sobre a nossa vida, e que nessa semana Ele será o provedor, Ele será aquele que vai agir em favor de nós, né? E eu tenho me preocupado muito, né? Eu sou humana também vivo aí no dia a dia as dificuldades, e converso com muitas pessoas, e todas as pessoas que nós temos conversado nesses dias estão assustadas, estão preocupadas, porque até o ano passado, no final do ano, as coisas estavam difíceis, mas elas estavam indo, vamos dizer assim, né? As coisas estavam difíceis, mas nós estávamos tendo condições, né, de mover certas coisas. De janeiro para cá, as coisas foram ficando cada vez mais e mais e mais e mais difícil. Eu estou dizendo economicamente, estou dizendo politicamente, né? Estou dizendo socialmente, uma forma que está atingindo a todos, que está atingindo as famílias financeiramente. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer assim: antes você passava no lugar, você comprava, porque você sabia que você ia ter dinheiro para pagar. Hoje você não compra porque você sabe que você não vai ter dinheiro para pagar. Nós saímos antes, você usava um cartão de crédito, você sabia, ficava tranquilo, porque você sabia que você ia conseguir pagar o seu cartão de crédito. Agora você usa, você já não sabe, você não tem certeza se você vai conseguir pagar o mês que vem, porque as coisas estão modificadas, vamos dizer assim, né? E modificadas de uma maneira ruim para nós, né? Uma maneira que está atingindo a nação, que está atingindo o país, que está atingindo as famílias, que está atingindo a igreja, que está atingindo as famílias da igreja, né?
Felizes ainda são aqueles que têm os seus salários fixos, que são concursados, né? Que passaram em concursos e ainda sabe quanto que vão ganhar. Está lá, nesse mês é tanto. Mas o profissional liberal, né? Aquele que tem que trabalhar o dia a dia, que faz unha, que faz cabelo, né? Que faz comida para fora, são tantos, né? Que fazem as coisas aí. Não está fácil não, irmãos. As coisas estão de uma certa maneira que é difícil. Mas mesmo assim, até aqueles que têm os seus salários fixos também estão sofrendo pelos preços, né, que subiram muito. O dinheiro já não está compatível, né, ao que nós vivíamos antes, ao que nós conseguimos comprar antes. E por que eu estou falando todas essas coisas hoje? Porque não adianta nós sermos hipócritas. Não adianta nós fazermos uma fachada de cristão que tudo está bom para nós, tudo maravilhoso, e ficar vivendo uma mentira. Nós temos que enfrentar a realidade. Nós temos muitas pessoas sentadas aqui hoje que estão com dificuldades, que estão assustadas, que estão preocupadas e que estão pensando como vai ser amanhã. E nós temos que buscar um caminho, no único caminho que nós temos, que chama Palavra de Deus. O único caminho que nós temos para nos socorrer, para vir de encontro às nossas necessidades, está onde? Na palavra. Eu estava dizendo aqui que nós servimos a um Deus maravilhoso, que conquistou em Cristo Jesus o nosso direito de ter uma vida abundante, e que Jesus no seu ministério terreno fez grandes maravilhas, e que no seu ministério terreno ele se incomodava com as pessoas, ele chorava pelas pessoas, ele se compadecia pelas pessoas, ele ia até onde as pessoas estavam. Tem muitos textos bíblicos que Jesus vai até onde as pessoas estão com dificuldades. Nem todos os textos bíblicos as pessoas vão até ele. Muitos textos bíblicos ele vai até onde as pessoas estavam. Você sabe disso, não sabe? Não é? Quando ele vai para Tiro e Sidom, quando ele vai para Naim, né? Muitos lugares Jesus vai de encontro às necessidades. Outros lugares as pessoas vão até ele. Mas o fato é que Cristo se preocupa comigo. Cristo se preocupa com você. Cristo se preocupa com a sua família. Cristo se preocupa com os seus problemas. Cristo se incomoda e se importa com o seu sofrimento. Cristo sabe que você precisa que Ele faça alguma coisa por você, e Ele está aqui hoje para fazer algo maravilhoso na nossa vida. Oh, grande Deus! Foi por isso que nós viemos aqui hoje. Foi por isso que nós vencemos mais uma vez as dificuldades. Foi por isso que você teve uma luta para vir aqui hoje. Foi por isso que a semana inteira você passou por várias coisas, mas você hoje conseguiu vir aqui, porque Cristo se preocupa com os seus problemas. Não é você o culpado deles. O Senhor sabe que nós estamos envolvidos numa condição que a Bíblia diz que nós passaríamos por ela. Livro de Mateus, capítulo de número 24, você encontra ali, né? Porque os discípulos queriam que Jesus falasse quando que seria que as coisas seriam o fim. E Jesus então começou a relatar fatos que identificariam o fim. E esses fatos que identificam, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, são fatos que nós estamos vivendo hoje na terra, né? O amor se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, não é isso? Guerras, fome, doenças que cada vez mais difícil de encontrar suas curas, né? Jesus relatou, Ele deu vários sinais que Ele nos mostrou. Então nós sabemos que esse momento econômico, esse momento socioeconômico que nós estamos vivendo, é todo um mover, né? Para que Cristo venha buscar a sua igreja e para que o anticristo venha dominar a terra. Mas isso não significa que nós estamos abandonados. Isso não significa que os seus problemas pararam de chegar diante de Deus. Isso não significa que você vai enfrentar suas causas e suas lutas abandonadas por Deus, porque foi profetizado que nós íamos viver esses tempos. Não, Ele não mudou, Ele não deixa de ser Deus na nossa vida. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Às vezes, irmãos, as coisas na terra, elas chegam a uma proporção, a um limite de tristeza tão grande, que acabam, a gente até canta um cântico aqui, que acaba embaçando os nossos olhares, né? Você vai vivendo, eu conversei com uma pessoa essa semana, e eu achei interessante a forma que ela colocou, porque eu mesmo como pessoa, como ser humano, já passei e passo por isso muitas vezes. Ela falou para mim o que uma pessoa já tinha me falado há pouco tempo. Ela disse: pastora,
Está tão difícil para mim orar, porque quando eu vou orar, não é que eu não creio que Deus, Ele não vai fazer. É que eu não estou conseguindo ver mais Deus fazer na minha vida. É isso que é difícil. É quando chega um momento na nossa vida que parece que está tudo parado, que está tudo fechado, né? Parece que as condições da vida estão sendo maiores do que aquela que nós cremos, acreditamos e temos buscado para poder ter oportunidade de viver. E eu entendi o que ela estava querendo dizer. Eu olhei para ela, eu olhei para a fragilidade humana dela, e eu me identifiquei com ela, e eu falei assim: olha, você sabe que às vezes também está difícil para mim. Eu oro para todo mundo, eu tenho fé para orar para as pessoas, eu tenho fé para expulsar os demônios, eu tenho fé para, com toda a autoridade, ministrar a palavra de Deus. Mas quando chega eu com Deus, parece que tem uma portinha fechada falando assim: mas será que ela vai abrir? Né? Por quê? Porque está difícil demais, né? Está difícil demais, e nós vamos sendo massacrados por essas dificuldades sociais e econômicas, financeiras, moral, porque moralmente também está, irmãos. Vocês concordam comigo que moralmente também está? Sabe o que acontece com a gente, cristão? Muitas vezes a gente fica omisso sobre algumas coisas. A verdade é essa. Às vezes eu pergunto aqui: quantos viram uma notícia no Jornal Nacional? Ninguém levanta a mão, e de repente às vezes um levanta a mão. Eu falo: gente, precisa ficar atualizado, né? Então às vezes eu observo que as pessoas ficam um pouco omissas das questões, e essa omissão não é suficiente para impedir que você viva as dificuldades que a terra está vivendo. A questão da moralidade, nós estamos vivendo em momentos moralmente totalmente pervertido, promíscuo, e tem muita gente escondida debaixo das peles de lobo, envolvida no meio cristão, e nós estamos que moralmente também com muitas coisas, com muitas questões no nosso meio, que também tem nos influenciado como família, como povo, como igreja do Senhor Jesus. E não adianta vir para as igrejas e fazer hipocrisia de que tudo está maravilhoso para nós, e vamos fazer um cultinho de louvor, e vamos trazer uma palavrinha de água com açúcar, né? E deixar todo mundo contentinho. Nós temos que buscar a realidade desta terra e saber que por aqui nós temos direito de viver outra história, em nome de Jesus, meu amado. É isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Parar de ser cristãos omissos e ser cristãos que sabem da verdade e que buscam uma verdade que pode mudar a sua vida. Eu falei que o ministério terreno de Jesus foi marcado, né? Marcado pela revelação de Deus na sua vida, pelos milagres que Ele executou. Jesus fez muitos milagres, fez tantos milagres, que João escreveu assim, que se ele fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, não teria papel e caneta na terra para escrever. Você já imaginou? Se tinha multidões e multidões que seguiam a Jesus, você já imaginou quantos milagres foram feitos que não foram relatados? Alguns milagres bíblicos foram relatados para deixar para nós, mas eu imagino assim, ó. Eu não sei se você já viu isso. Você já chegou num culto abençoado que a unção de Deus está? Você não conversou com todas as pessoas da igreja, mas às vezes num culto, dezenas de pessoas foram tocadas pelo poder de cura e foram embora restauradas. Sabia disso? Eu chamo isso de unção de tabela. Veio para um, todos foram alcançados. Aleluia. Aleluia. Eu imagino que quando Jesus fazia milagre no meio da multidão, ia sendo de tabela, porque Ele estava lá, Ele era Deus, e Ele dava uma ordem e falava para a enfermidade: sai. 500 enfermidades saía, 5.000 saía, porque era a ordem e a autoridade do nome de Jesus Cristo, meu amado. Então tinha muitos milagres, muitos milagres que continuam acontecendo na terra hoje, e que muitas vezes nós não sabemos, nós não estamos identificando e nem testemunhando dos milagres, porque nós estamos querendo ver milagres imensos e sobrenaturais, mas grandes milagres são feitos todos os dias na minha vida e na sua vida. E o maior milagre é que você está aqui hoje sentado neste lugar, meu amado. Você pode aplaudir Jesus. Esse é o maior milagre que você esqueceu de reconhecer hoje, que você esqueceu de agradecer hoje. Esse é o maior milagre. Ele continua realizando grandes obras na nossa vida. E eu tenho me preocupado, irmãos, eu tenho me preocupado. Nós sabemos que, como povo de Deus, nós precisamos tomar posições. Olha, nós fizemos uma campanha financeira aqui na igreja. Eu vou falar igual os meninos falam aí fora, eu vou usar uma gíria, tá? Bombou.
É assim que vocês falam? Bombou a campanha, né? Eu nunca vi uma campanha que deu tanto resultado e tão rápido como a campanha financeira. Sabe por quê? Tomamos posse do direito que nós temos pela palavra de Deus. Aprendemos a palavra e ela se cumpriu na nossa vida. Pessoas ouviram a palavra, colocaram elas em prática, cumpriu. E os milagres aconteceram. Olha, eu ouvi cada coisa. Eu não tenho tempo para falar para vocês, mas eu ouvi cada coisa que Deus fez naquela campanha de 4 semanas, irmãos, que foram assim, surpreendentes. É direito nosso. Nós temos que viver o que a palavra de Deus diz que nós temos direito de viver. Eu tenho certeza que esta noite, muitos que estão aqui estão precisando de ser renovados nessa certeza, de que Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode restaurar a nossa vida, que Deus pode mudar o curso da nossa vida. No livro de Jeremias, capítulo de número 33, o Senhor manda uma profecia para Israel e Ele diz: eu restaurarei a sorte do meu povo. Restaurar a sorte, irmão, significa mudar a maneira do que está vivendo, do que está acontecendo, os fatos, as situações que muitas das pessoas estão envolvidas. E eu sei que Deus está aqui hoje e Ele pode restaurar a nossa sorte. Ele pode mudar os nossos caminhos, mas que é necessário crer. É necessário crer. É necessário continuar confiando. É necessário continuar acreditando. É necessário olhar para as condições desse mundo e saber que é necessário que tudo isso aconteça, mas que nós temos um direito e nós vamos buscar esse direito para poder viver o melhor nesta terra. Eu era muito criança, eu ouvi um dia um pregador dizer o seguinte: Jesus não virá buscar uma igreja derrotada e fracassada. Eu era bem adolescente. Eu era adolescente, mas eu era uma adolescente desejosa de Deus. Eu era uma adolescente temente. Era uma adolescente que quando eu escutava uma aula de escola dominical, o meu coração batia forte de temor e de medo de pecar contra Deus. E eu me lembro que eu estava sentada na igreja presbiteriana independente, e o pastor disse o seguinte, ele disse assim: olha, eu quero dizer para a igreja, e ali ninguém dizia Espírito Santo nem profecia, mas ele disse assim, ele chamava reverendo Josué de Campos. Vocês conheceram ele morreu faz pouco tempo, bem velhinho de idade, foi o meu pastor, ele vai ser meu pastor a vida toda. E ele disse: eu quero dizer uma coisa aqui, Jesus não virá buscar uma igreja derrotada e fracassada. A Bíblia diz que Ele virá buscar uma noiva adornada e restaurada. Esse é o nosso direito. Você não vai falir, você não vai ficar devendo nada para ninguém, tá certo? As suas contas serão pagas, a sua família não será envergonhada, você será sustentado. Pode acontecer o que acontecer nesta terra, nós temos um direito. Cristo não virá buscar uma igreja fracassada, porque as coisas estão acontecendo neste mundo. Nós temos o privilégio de um Cristo que se preocupa com a sua igreja e que vai realizar uma grande obra nas nossas vidas. Essa é a grande verdade. Me marcou. Eu tinha 12 anos e isso me marcou. E todas as vezes, esse dia o Zé Carlos falou assim para mim: todas as pessoas dominadoras saem bem, né? Eu falei: o que você está querendo dizer com isso? Porque você é dominadora. Quantas são dominadoras aqui? Deixa eu ver. Pode ser homem, pode ser mulher. Deixa eu ver quantas são dominadoras aqui. Vocês não entenderam o negócio. Quer dizer que você manda muito. É isso que ele quis dizer, né? Vocês são mandão. Gente mandona, né? Se realiza. Sabe por que gente mandona se realiza? Porque gente mandona não desiste. Porque gente mandona não se entrega. Porque gente mandona pode dormir chorando, mas no outro dia está de pé para batalhar de novo, meu amado. É essa que é a verdade. Se você não é mandão, começa a ser mandão. Começa a ser mandão no capeta. Fala para ele: sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família. Eu tenho uma certeza no meu coração. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus, meu amado. Está entendendo o mistério? Nós temos direito, Senhor. Nós não estamos aqui hoje para perder tempo, não. Eu tenho certeza que lá na sua casa deve ter uma janta saborosa do resto do domingo. Eu tenho certeza que a pizzaria está esperando você ir lá na hora que acabar o culto. Eu sei que tem outras coisas boas para você fazer na vida, mas você veio aqui hoje para você ser renovado na sua fé e poder viver o dia de amanhã, meu amado. Porque não está fácil, não. Não está fácil ter que enfrentar todos os dias as dificuldades da vida. Esse texto aqui, eu usei ele porque o Espírito Santo vem falando comigo a semana toda nesse texto. A semana toda o Espírito Santo vem me trazendo esse texto no meu coração. E como eu disse, todos os momentos que Jesus viveu na terra são de fácil compreensão, né?
Então a compreensão do texto, ela é muito simples, porque fala que Jesus estava pregando, né? E eu imagino, irmãos, porque você imagina uma pessoa, porque o Oriente já é um pouco complicado pelo sol escaldante, pelo calor, né? A carência da água, a poeira, né? Porque ali Jesus andava com as suas sandálias na poeira, no chão ali, os seus pés empoeirados, porque você vê várias vezes na Bíblia lavando os pés, né? Enxugando. Então eu imagino como que o Senhor, como homem, ele estava cansado. E eles então entraram no barco, ele e seus discípulos, e eles foram para descansar, porque eles tinham que entrar no barco. Eu fiquei imaginando assim, só no barco para descansar, porque onde eles iam tinha uma multidão, ia para cá uma multidão, ia para lá uma multidão, e as multidões iam o quê? Sempre aumentando, uma multidão juntava com outra multidão. Então o único jeito de Jesus descansar um pouquinho era onde? No barco. E Jesus foi para o barco, para passar para o outro lado, e ali ele deitou sobre um travesseiro e ele adormeceu como homem, né? Como homem ele adormeceu. E enquanto eles estavam ali na travessia daquele lugar para chegar no lugar de descanso, eles foram pegos de surpresa por uma tempestade, uma forte tempestade. A Bíblia diz que uma forte tempestade os pegou de surpresa naquele momento. Tempestade é um negócio estranho. Quem já ficou em beira de mar, quem já passou assim em lugares assim, você está lá, está sol, você está brincando e de repente muda tudo. Quem já passou por isso, já viu? Aí você tem que sair correndo, juntar os negócios correndo na praia, porque o vento começa a vir com tudo, sobe cadeira, sobe guarda-chuva, sobe tudo, né? E olha, o negócio vem feio, e o mar vira tudo, fica revolto, e as ondas sobem, fica tudo preto. Foi isso que aconteceu com eles, estava tudo numa boa, de repente tudo mudou. Eu falei aqui para você que até ao final do ano as coisas estavam difíceis, mas nós estávamos conseguindo ainda realizar algumas coisas. De janeiro para cá tudo mudou. Foi isso? Eu não sei, porque eu não vou ficar falando para você levantar a mão aqui, porque isso não convém. Mas todos nós que temos que pagar as nossas contas todos os dias, todos nós que estamos tendo que lutar diariamente com um pouco que a gente ganha, a gente sabe muito bem o que nós estamos falando aqui hoje. Está muito difícil, né? As pessoas principalmente que têm comércio, pessoas que têm ali que pagar os seus aluguéis, que pagar os seus funcionários, que pagar a escritório, pagar os seus impostos, não está nada fácil não, o negócio está extremamente difícil. E foi o que aconteceu com eles. Estavam numa condição natural da vida, andando, né? Se preparando para o descanso, esperando o outro dia amanhecer, e de repente eles foram pegos de surpresa por uma condição extremamente forte. Algo que veio contra eles que era demais para se poder resolver. E enquanto eles estavam ali tentando lutar contra aquela situação, a Bíblia diz que Jesus estava descansando. Descansando. E enquanto ele descansava, vamos lembrar que alguns dos discípulos, eles eram o quê? Pescadores. Se eles eram pescadores, eles estavam acostumados, né? Aquela condição do clima, da mudança, dos ventos, né? Das tempestades. Mas a palavra de Deus diz que chegou um momento que fugiu da mão deles, dos seus conhecimentos, que fugiu da capacidade deles de pescadores, de homens conhecedores daquela situação, deles manterem o controle sobre o barco, porque a tempestade era forte demais. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes nós sabemos fazer as coisas na nossa vida, que nós temos o controle sobre as nossas vidas, nós temos às vezes ali, vamos dizer, a estrutura das nossas vidas, mas nem sempre quando as coisas vêm contra nós, nós temos o domínio sobre aquilo que vem contra nós. Está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém aqui tem o domínio, alguém aqui pode chegar e ir lá bater na palma na casa da Dilma, né? Porque tem gente que fala assim, eu tenho vontade de pegar essa Dilma. Já escutei um monte de gente falar isso. Falo, gente, deixa a mulher lá, é pecado. Um monte de gente já falou, eu quero pegar essa Dilma. Calma, deixa a Dilma lá que nós não podemos fazer nada, né? Você não pode ir lá, você não tem como. Então você está envolto, você está envolvido numa situação que você não tem o que fazer, que você não sabe o que fazer, você não tem como sair dela. Os pescadores estavam
acostumados ali no domínio dos seus barcos, na tempestade, no vento, mas aquela tempestade fugiu do controle, fugiu do domínio, fugiu do conhecimento de uma realidade vivida. Agora era algo que só Deus pode fazer. São assim que são as coisas que vêm contra nós. Às vezes uma enfermidade chega na sua casa, ela é uma tempestade, uma grande tempestade, uma tempestade forte. Quando ela vem e ela pega de surpresa e ela desestrutura toda uma família e ela traz consequências, porque tem certas enfermidades que trazem consequências dolorosas em todos os sentidos, em sentidos físicos, em sentidos emocionais, em sentidos financeiros. Vocês sabem disso? Tempestade para nós aqui, olha, pode ser N situações, pode ser vidas destruídas, pode ser casamentos destruídos, pode ser problemas familiares, pode ser problemas de várias situações. O que eu estou querendo dizer aqui são de circunstâncias, de situações na vida que fogem do nosso controle. E quando as coisas ficam assim desta forma, parece que fica muito difícil ver Deus agir. A impressão que dá, as pessoas que eu tenho conversado, as pessoas que eu tenho atendido, as pessoas que têm me procurado, que estão entrando em desespero, né? Eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, mas graças a Deus que no último minuto Deus proveu. Sabe, tipo assim, mas assim, quando não tinha mais jeito, aconteceu tal coisa, né? Mas as pessoas estão sofridas, porque as pessoas estão vendo que as condições estão fora do nosso controle e da nossa situação, e nós precisamos de um agir poderoso de Deus na nossa vida. E vocês sabem muito bem que eu venho pregar aqui de domingo totalmente profético. Eu venho profetizar mesmo, venho para falar o coração de Deus para o nosso coração. E se você estiver aqui hoje com uma dificuldade dessa, com um problema desse, sai daqui tendo a certeza que Ele nos trouxe aqui hoje para falar que Ele vai fazer por nós. Aleluia! E quando eles estavam ali no barco, que aquela tempestade estava açoitando o barco, estava quase virando o barco, entrou água dentro do barco, e Jesus não se movia. Eles chegaram em Jesus, eu vou me apressar um pouquinho, porque senão o nosso horário vai embora, e eles disseram algo que a gente não fala com essas palavras, mas a gente fala muito semelhante a essas palavras. Eles chegaram: Jesus, tu não te importas que morramos? Tu não te importa, Jesus? Que eles chegaram em Jesus, o acordaram e disseram: tu não está se importando, o Senhor não se importa com a gente. Eu fico pensando, como que aqueles homens que viram tantos milagres, como aqueles homens que viram tantas lágrimas nos olhos de Jesus, como aqueles discípulos que viram Jesus falando, eles são como ovelhinhas que estão sem pastor, como aqueles discípulos que viram um cego enxergar, uma estéril ter filho, dizer: tu não te importa, Senhor. É a mesma coisa que eu falo, que você fala quando o nosso sofrimento é muito grande. Parece que Deus não está se importando comigo. É isso ou não é? Parece que para mim Deus não faz, né? Às vezes você não fala com essas palavras, mas o seu sentimento dentro do seu coração expressa exatamente essas palavras. Eu costumo falar que nós somos tão falsos, que a gente veste uma roupa bonita, um batom bonito, um cabelo bonito, um sapato bonito, entra no nosso carro bonito e fala para as pessoas que está tudo bem, mas lá dentro do nosso coração só nós sabemos o turbilhão que está acontecendo lá dentro de nós. E é exatamente isso que a gente fala: as coisas estão difíceis, os ventos estão soprando, a tempestade é forte demais para me enfrentar, e parece que Deus não se importa comigo. Senhor, tu não te importas? Tu não está se importando? Eu fico imaginando, gente, olha como nós somos frágeis. Aqueles homens estavam saindo do meio dos milagres, estavam vendo milagres maravilhosos, e eles estavam dizendo: o Senhor não está se importando? Jesus se levantou. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não ia falar mais. Eu estava seguindo aqui o Espírito dizendo: eu estou aqui, ainda não é o fim de nada. Eu estou me levantando para dar uma ordem agora, e para acabar com esse sofrimento todo, para acabar com esse problema todo, para acabar com essa tempestade toda. Jesus se levantou, deu uma ordem, disse assim para a tempestade: aquieta, para agora. Oh, aleluia. E imediatamente o vento parou, as ondas cessaram, o barco acalmou, e a palavra de Deus diz que veio o quê? Um momento de bonança, meu amado. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Ele não pula fora do barco, não.
O barco aqui representa a tua vida, o barco aqui representa a sua saúde, o barco aqui representa a tua família, o barco representa a tua vida. Não desista, porque ele não pula de barco nenhum, meu amado. Você acha que você está sozinha lá naquele negócio lá? Você acha que quem vai pagar aquele aluguel é você? Quem vai pagar aquele aluguel é o teu Deus. Quem vai pagar aquelas faturas lá que você não está conseguindo pagar é Deus. Estava difícil, sim. Todo o conhecimento que eles tinham não era suficiente para impedir o que estava acontecendo, mas Cristo estava lá e Cristo está com você, tá certo? E vai chegar a hora dele se levantar em seu favor. Ele se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou, ele ficou ali. Eu fico pensando que naquele momento é o momento que eu passo muitas vezes. Eu não sei se você já buscou, você tem um problema e você busca recursos de várias formas e tudo fecha a porta. Alguém aqui já passou por isso? Você vai, a porta fecha. Você vai, a porta fecha. Você vai todo esperançoso, né? Agora vai, né? Agora vai estar minha solução. Aqui vai estar minha resposta. Agora... E você vai e fecha. 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 Quero falar uma coisa para você. Essa é a hora de você ficar bem quietinho. Porque quem está se levantando para fazer vai ser o seu Deus, tá? Os homens vão te decepcionar. As pessoas vão se decepcionar. Mas Deus não vai se decepcionar. Eu me lembro uma época difícil que nós passamos, quando o Zé Carlos estava muito doente, e nós tínhamos as lojas e muitas coisas, e nós tínhamos um carro zero, e era o nosso recurso ali naquele momento, e eu peguei esse carro, coloquei no jornal, e comecei a vender esse carro, e chegava uma pessoa em casa, interessava no carro e ia embora, não voltava mais. Vinha um, pegava o carro, falava, não, vou comprar esse carro, nossa, esse carro que eu quero. Daqui a pouco o cara sumia, não comprava o carro, e nada acontecia. Aí uma pessoa, nós estávamos numa reunião de oração, uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, você vai para lá, você vai para cá, você vai, você volta e nada acontece. Quero dizer uma coisa para você, não vai acontecer enquanto Deus não permitir que aconteça. Eu queria fazer do meu jeito, queria fazer da minha vontade, era o que eu estava decidindo. Irmão, não consegui vender o carro não consegui fazer nada com ele, nada. Tentei de todas as formas, eu falava, agora se eu não vender esse carro, e se eu não fizer isso, tentei fazer de todas as formas, não consegui. No momento certo, na hora certa, Deus agiu, meu amado, e Ele fez por mim, como Ele vai fazer por todos nós que estamos aqui esta noite. Ele é o Cristo que não abandona barco, que não pula do barco, que parece que Ele não está vendo, que parece que Ele não está ouvindo, que parece que Ele não está fazendo nada, mas quando Ele se levantar, uma ordem só será suficiente para dizer, aquieta a tempestade, basta que venha a bonança. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Essa é a ordem que Deus está hoje sobre a sua vida, essa é a autoridade deste nome hoje, para dizer para você, chega, chegou a hora dele se levantar, chegou a hora dele se posicionar por você, chegou a hora dele tomar o lugar dele agora na sua vida, e dizer, quem vai dirigir aqui esse barco agora, sou eu vou conduzir. Ele fez uma pergunta para aqueles homens, eu estava falando isso, eu voltei para profetizar e agora eu estou voltando. Ele fez uma pergunta ali, uma pergunta interessante, porque naquele momento que aparentemente ele dormia e que as coisas estavam ficando mais difícil, ele perguntou depois o seguinte, onde estava a fé de vocês? Onde estava a fé de vocês nessa hora? Eu fico pensando que muitas vezes Deus não nos responde na hora que nós queremos, não dá essa ordem no momento que nós queremos, porque Ele está exatamente observando como Ele observava aqueles discípulos. Onde está a fé de vocês? Essa foi a pergunta de Jesus para aqueles homens. Onde está a fé de vocês? Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Vamos pensar que usar nossa imaginação, que nós podemos usar, porque se você não usar ela, pelo Espírito Santo, o diabo vai usar. Então aproveita para você usar pela fé, pela esperança, pela palavra de Deus. Vamos pensar que a nossa família inteira está dentro desse barco. Meus negócios, minha vida financeira, sua vida, tudo que você quiser, põe dentro desse barco aí. Seu casamento. E pensa que você tem tentado lutar sozinho para deter todas as tempestades que vêm vindo contra. Eu não posso aqui delinear, falar as causas de cada um, seria impossível. Mas eu posso imaginar que cada um pode usar sua imaginação agora.
e colocar dentro desse barco açoitado por ventos e tempestades, que você tem tentado controlar sozinho, e que você muitas vezes tem dito: Deus, será que o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa. Olha a humilhação que eu estou sofrendo, olha a vergonha que eu estou passando. Tudo isso eu estou passando. Nós estávamos falando sobre as condições dessa terra momentânea, socioeconômica. Fala para Deus. Estou aprendendo aqui hoje que o Senhor está nesse barco junto comigo, que Ele não pula fora dele não, que ninguém está fazendo aqui uma historinha de figurinha, não é uma história encantada, não é a história da Bela Adormecida, mas nós estamos aqui hoje trazendo a realidade de uma grande verdade, de um Deus que se importa com você. Colocou tudo aí dentro do barco. Agora imagina Cristo se levantando dentro dele, levantando a mão com autoridade, dizendo: acabou. Volta para o teu lugar, tempestade, de onde você veio, porque nesta família, nesse casamento, nesta casa, vai vir agora o tempo de paz. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. É lá, é naquele lugar, é na tua casa, é na tua família, é no teu trabalho, é nos teus negócios. Eu não sei onde é que você colocou dentro do barco, mas é lá que hoje Cristo se levanta neste lugar e fala: chegou o tempo da tua tranquilidade, chegou o tempo de você respirar, chegou o tempo da tua bonança. Aqui tá vento, chega de luta, chega de dificuldade. Você vai saborear a vitória que Cristo tem conquistado para você. Onde está a sua fé? Pessoal do louvor, vem devagarzinho aqui. Eu queria que você ficasse de olhos fechados. Jesus disse para os discípulos em uma vez, em duas vezes, Ele disse: ó homens de pequena fé, mas eu lhes digo que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: monte, saia daqui e se transporte ao mar, e assim será feito. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é uma firme convicção de fatos que ainda não se vê. Sabe o que eu estou pedindo para você ficar de olho fechado? Para você buscar essa certeza dentro do seu coração. Para você dizer para você mesmo: ainda que economicamente esteja tudo difícil, eu vou sair deste lugar hoje levando o direito que eu tenho por esta palavra, da minha vida, da minha família ser restaurada. Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é que você espera de Deus? O que é que você tem buscado de Deus? Fé é uma convicção de que você ainda não viu, mas que você vai viver a grande história que Deus tem para a sua vida. O que você quer? Oh, homens, onde está a sua fé? Jesus perguntou. Onde está a sua fé? Onde está? Eu costumo falar que fé é um braço espiritual que se estende para buscar aquilo que Deus já determinou na nossa vida. É só buscar. E eu não estou aqui inventando história não, estou falando sério. Com o olho fechado aí, pensa no teu braço esticando, 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 e chegando lá, porque já está lá, é teu. É só trazer para a sua vida pela fé. Se assim não fosse, a Bíblia não teria escrito. Se assim Deus não quisesse, Ele não nos teria ensinado. Toma posse do seu direito hoje. Tome posse de sua família, viver um novo tempo, uma nova história. Talvez a tua empresa esteja até quase falindo. Não se esqueça, caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, diz o Senhor. Eu soube que fecharam várias empresas nessa cidade. Eu soube que o jornal está publicando isso. Empresários estão fazendo reuniões com seus funcionários, dispensando, mandando funcionários embora. Mas eu quero que você saia daqui hoje tendo a certeza que Jesus está nesse barco e não vai ter tempestade que vai te derrotar, meu amado. Eu só estou te chamando para você tomar uma posição em Cristo aqui hoje. Não estou mentindo para você, nem te convencendo de nada, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu só estou usando a verdade da palavra, que você precisa tomar posse dela hoje. Só fica de pé quem tiver resolvido
a sair daqui com esse barco hoje para viver o tempo de paz que Deus tem preparado para a sua vida. Se você quiser, fica de pé. Se você não acredita, fica sentado, porque o Espírito Santo sabe disso. E ai daquele que mente para Deus. Você crê? Você crê? Você crê? Vamos tomar posse da sua vitória hoje. A mão do Senhor hoje se levanta em favor dos seus. Aliás, a palavra de Deus diz que a mão de Deus está estendida para nos abençoar. Ele será a nossa providência, meu amado. Independente de qualquer circunstância desse mundo, saia daqui hoje sabendo que Ele não vai nos desamparar. Diz o Senhor, me conhece, e tu fortalecerás ainda mais teu coração. Me conheces, firma teu coração hoje, meu amado. Firma teu coração nessa certeza e nesta verdade. Ele está contigo. Ele não te desamparou. Pode até parecer que Ele não está fazendo nada, mas Ele está levantando na hora certa para agir por você. Às vezes eu fico vendo os cristãos que não conseguem reconhecer que foi Deus que fez. Vão embora, sai da presença de Deus, muda os seus cursos, seus caminhos, porque acham que conquistaram sozinho. Não, cada dia foi uma conquista em Deus. Cada dia foi um livramento em Cristo na sua vida. Não seja ingrato, diz o Senhor. Não seja ingrato. Ele é contigo. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece a nossa fé. Circunstâncias dizem que não dá. Essa semana vai acontecer isso com você. Falam que Você vai ficar desesperado. está tão perto de parar. As lutas vão chegar, Coração valente, mas Ele estará contigo. é assim que quero hoje te chamar. Aleluia. Sabe por que você está aqui, meu amado? Só por isso. Porque você é um valente de Deus. Pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Você já imaginou Não quero contar um barco numa tempestade que você morreu, e você lá dentro, se for pensando que Jesus não se importa com você? adormecer. Então ouve, meu amado. É a humanidade, mas o Espírito, ele é fortalecido. Pega o mal na guerra sem fim, Oh Deus, pra não morrer, renova as nossas forças, renova a nossa fé esta noite, ó Deus. Quando as lutas chegarem até a nossa vida, ó Deus, nos faz lembrar desta palavra, nos faz lembrar desta mensagem, ó Deus. Que ela seja a nossa sustentação, que ela seja a nossa força nesses dias. se for tempo você só
porque Ele nos guia, porque Ele nos direciona, porque Ele nos ampara, porque Ele nos sustenta, porque Ele é o Deus que prepara todas as coisas para o dia de amanhã, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. Assusta, não te assombres, não atemorize o teu coração, Ele é o nosso Deus. Livra-nos do mal, leva-nos em paz, que esta semana o poder desta palavra, ó Deus, seja a força dos nossos corações. Guarda-nos, ó Deus, sustenta o teu povo, abençoa o seu povo. Coração valente, você não pode parar. O Espírito Santo mandou dizer o seguinte: que Ele vai passar pela porta daquele lugar. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você diz assim: é muito grande, é muita coisa, é muito mais alto do que eu consigo. E o Senhor mandou dizer para você o seguinte: mas não é maior do que o Deus que você serve. Ele disse que vai passar pela porta daquele lugar, e a partir dessa semana as coisas vão ser estabilizadas lá dentro. Deus vai te surpreender. E o Deus manda te dizer para você que a estrutura não virá de mão de homem não, virá da mão do teu Deus. E você vai se surpreender com o que Ele vai fazer naquele lugar. Pode ser grande para você, mas não é grande para o Deus que você serve. Aleluia. Leva-nos em paz, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as famílias aqui representadas. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de conquista, de vitória. Ainda que o mundo, Senhor, esteja envolto nas trevas, o Senhor brilha com a sua luz sobre todos nós. Por isso é que nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do seu Espírito permaneça sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado. Que Ele resplandeça o seu rosto e que Ele nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Abraça teu irmão, fala para ele assim: a vitória é nossa, não tem quem pode impedir.